mais um podcast para vocês, para a gente falar sobre negócio no Rio de Janeiro e negócio no Brasil através dessa plataforma Rio de Janeiro. Então, hoje a gente vai conversar com o Conselho de Comunidades da Associação Comercial do Rio de Janeiro, com o Robson, que está lá em Sergipe conversando com a gente, vai entrar online, muito bacana. Estamos aqui com Jean-Pierre da Papum e com o Fernando Vilar, que é da UFRJ e trabalha com essa questão de jogos. Então vamos lá, vem com a gente, vai ser bacana. Eu vou começar com o Jean-Pierre, que está aqui com a gente no presencial da Papum. Jean-Pierre, conta pra gente que história é essa, como é que é a Papum, o que vocês fazem no Conselho de Comunidades aqui da Associação Comercial. Conta pra gente um pouquinho. Maravilha. Primeiramente, obrigado, né, Ricardo, pelo convite, o Robson, todo o pessoal do Conselho de Comunidades aqui da CRJ. Então, a Papum é uma startup de impacto. A gente atua no segmento de marketplace e, na verdade, eu sou de uma comunidade não daqui do Rio de Janeiro, sou curitibano do Paraná, e essa startup surge em Curitiba através de uma necessidade também bem semelhante aqui como das próprias comunidades aqui do Rio, e a gente está no Rio agora já faz um ano, né, entendendo todas essas necessidades e demandas daqui e também trazendo, seja a nossa tecnologia, a nossa plataforma e as outras formas de atuação que a gente também tem um braço educacional, onde a gente leva capacitação e informação empreendedora para os empreendedores. Então aqui a gente está com essa operação e a gente tem planos aí de crescimento tanto aqui no estado quanto em outros lugares. Então a gente pode falar um pouco mais sobre esse negócio. Legal, e bacana que você está usando essa plataforma Rio de Janeiro para a sua operação. Você ganha uma dimensão diferente nessa hora. Não é não, Robson? Ô Robson, você que está aí em Sergipe, fala um pouquinho para a gente dessa conexão, essa conexão Rio de Janeiro com todo o Brasil, né? Nós temos uma dimensão continental, mas o coração segue no mesmo tamanho, a competência segue no mesmo tamanho e a vontade de transformar as realidades seguem no mesmo tamanho. O que você está fazendo aí por Sergipe, levando esse modelo da associação comercial, do RJ+, o RJ+, pelo Brasil? Fala pra gente, Robson. Oi, Ricardo, pessoal, mais uma vez é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, né? Falando sobre impacto, inovação, negócios inclusivos, né? A gente fica muito feliz aí de ter esse espaço aqui dentro da CRJ através do RJ+, para falar desses temas tão relevantes aí a nível nacional, porque o Rio de Janeiro é a eterna capital do Brasil, né? Então, a gente entende que o Rio de Janeiro ele atrai mão de obra especializada do Brasil inteiro, porque é uma cidade que todo mundo quer morar, porque é uma cidade linda, rica em belezas naturais, em oportunidades, né? O cartão postal aí do nosso país e que atrai muito interesse internacional. Então, assim, eu estou aqui em Sergipe, minha terra natal, e o ambiente de negócios aqui também ele é muito promissor, né? O turismo aqui também, né? A gente tem o Rio de Janeiro aí como um potencial gigante aí para ser o principal destino aí da América Latina para viagens, e o Nordeste ele está bem maduro com relação a isso. E eu fico muito feliz aqui de estar dividindo esse podcast também com o Fernando Vilar aqui, um grande amigo, se tornou amigo, que tem projetos na área de educação e jogos. Ele vai se apresentar, não, eu acho que ele entrega muito mais, mas sou fã do Fernando, doutor Fernando, né? É um dos poucos amigos doutores que eu tenho, mas tenho muito orgulho aí não só pelo fato dele ser doutor, mas pelo coração que ele tem e pelo que ele vem entregando, né, às comunidades. A gente participou junto de um projeto idealizado aqui no Complexo do Alemão, chamado Desafio Seu Amanhã, e a gente está escrevendo juntos aí o Desafio Seu Amanhã Digital. Tem tudo a ver aí com as oportunidades, como utilizar a inovação para alcançar ainda mais. Eu acho que é a direção que o Jean
toma também, né? E assim como tantos outros negócios de impacto que utilizam tecnologia e inovação para poder transformar aí a realidade de comunidades e áreas periféricas Brasil afora. Isso que é legal. É do Rio de Janeiro, no Rio, a gente conseguir exportar tecnologia, exportar conhecimento para poder cada vez mais ajudar jovens, não só jovens, mas pessoas em situação de vulnerabilidade social a solucionar problemas e a se desenvolverem profissionalmente. Eu acho que isso é de muito valor para o nosso país, porque eu acredito muito no poder dos negócios, da educação e do trabalho. Acredito que esses são os principais projetos sociais. Acho que aí deveria estar os principais investimentos do nosso país, né? Trabalhar para que a economia se desenvolva também através das pessoas que residem nessas regiões, que são quem conhecem os problemas, né? Então, assim, não vou me alongar muito, é porque temos pessoas brilhantes aqui para ouvir. Olha, Mas, mais mas uma vez, muito obrigado. você tem uma missão, viu? Não pense que é à toa. Você está aí e você sabe, nós fizemos uma conversa aqui com a turma do petróleo e o volume de petróleo que tem aí para cima, mais ali deslocado para o Amapá, e que com certeza vai reverberar também em Sergipe. Eu acho que é bem bacana você identificar pares que venham trocar conosco aqui no Rio de Janeiro para que tenham o melhor aproveitamento dessa potência de petróleo que vai acontecer aí na região e, novamente, com a tecnologia da Petrobras, a tecnologia que nós temos desenvolvida no país, com um impacto de CO2 no mínimo 20% menor do que em outros países. Então, traz gente para a gente conversar, que eu acho que a gente pode somar bastante aí com o Sergipe. E Fernando Vilar, você sabe que o Elinho, o nosso Elinho, o super Elinho, que foi presidente do Flamengo, e ele falava muito comigo há bons anos atrás, quando eu era do Conselho de Jovens, de jogos na área dos esportes e tudo mais, e como que os jogos poderiam também se conectar nas nossas empresas, promovendo negócios e ajudando simulações e tudo mais. Então, eu estou ávido por ouvir o que você tem para trazer para a gente, o que você está desenvolvendo na UFRJ, que é uma máquina de desenvolvimento de inovação do país e a primeira universidade do país onde a Associação Comercial do Rio de Janeiro teve ação objetiva na criação dessa primeira universidade. Vamos lá. É um grande prazer estar com vocês aqui. Obrigado aí pelo convite. Eu, como professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tenho a oportunidade de lidar com projetos diferenciados. Eu foco minha atuação no campo da formação de professores na educação básica, né? Eu sou da unidade do Colégio de Aplicação e lá, durante um bom tempo, eu trabalhei sobre os saberes docentes para o ensino, né, de matemática e ciências a partir do desenvolvimento de jogos digitais. Um olhar para o desenvolvimento por alunos, utilizando as ferramentas computacionais que estavam à disposição para que eles fossem além de meros usuários, mas passassem a entender um pouquinho daquela caixa preta, como que funciona o jogo, o que tem ali por trás em termos de programação. E, a partir daí, aproveitar um pouco o ímpeto deles, o interesse deles pela dinâmica, pela magia dos jogos, também em prol da educação. A partir desse movimento, eu tive o contato com um parceiro, que era um professor de Petrópolis, que tinha acabado de ser premiado com um projeto inovador de uso de jogos digitais na educação. E, a partir dessa interação com esse professor, a gente começou a trocar mais figurinhas. E foi a partir dele que eu cheguei ao Robson, que lá por volta de 2017, final de 2017, início de 2018, trouxe um seguinte desafio para mim. Fernando, olha só, eu estou com o seguinte desafio, com o seguinte problema. Eu quero trabalhar com jovens do Complexo do Alemão, uma mudança de mentalidade para a inserção deles no mercado de trabalho. Só que eu preciso de uma linguagem mais próxima dos jovens. O que você sugere?
E aí eu sugeri para ele a gamificação, uma estratégia que vai além dos jogos usuais, mas também a possibilidade de você utilizar num contexto que não é de um jogo, mas você traz elementos, né, lúdicos que trazem engajamento. E foi aí que, a partir dessa interação com o Robson, eu desviei um pouco, ampliei um pouco o leque de atuação, ao invés de atuar somente na formação de professores na educação básica dentro do ambiente escolar, passei a olhar também para a possibilidade na escola e para a possibilidade de formação de futuros empreendedores. Esse trabalho que nós desenvolvemos em 2018, então, tinha esse objetivo: treinar os jovens, formar os jovens para ingressar no mercado de trabalho, para além das competências técnicas, mas também aquelas competências socioemocionais, que são tão importantes nas relações humanas. E esse projeto, que depois a gente pode vir a falar no detalhe, mostrou exatamente o potencial da gamificação para essas ações. Por exemplo, uma atividade que usualmente na escola a gente levaria 50 minutos a 1 hora para ser realizada, um trabalho de educação financeira, trabalhando as noções de juros simples, juros compostos. Com esse desafio, a gente fez em menos de 5 minutos, com a participação focada dos participantes e com resultado bastante positivo. Mas por quê? Porque eles estavam engajados, queriam mostrar o serviço, e isso mostrou para a gente o seguinte: esse é um caminho realmente muito alvissareiro, a gente deve seguir por ali. E depois desse evento, que foi um evento presencial, nós começamos a fazer um desenho de uma proposta aí de um novo desafio, o Desafio Seu Amanhã 2.0, que é por meio da plataforma digital, e nós estamos justamente nesse momento, né, fazendo a finalização dos ajustes, dos pequenos detalhes, para a gente poder colocar a campo e ampliar esse acesso para não só uma comunidade, mas para várias comunidades, e não só para restringir para o estado do Rio de Janeiro, mas para abrir para todo o Brasil. Esse é o nosso desafio nesse momento, e o Robson, sem dúvida nenhuma, é uma das grandes forças para isso, e eu acho que a gente vai conseguir fazer em breve. Boa, olha só, nós estamos passando hoje o Brasil nessas dimensões continentais que temos, uma dor gigante no sul do país com as chuvas que aconteceram lá, e acho que os jogos poderiam trazer uma velocidade na criação de soluções, porque chuvas caem, se em maior proporção ou menor, elas caem e continuarão caindo. Todas as discussões dos efeitos climáticos, dos impactos ambientais estão aí postos à mesa, e a tendência, segundo as informações, é que elas continuem e com maior intensidade, embora pela informação não tenha sido a maior de todos os tempos registrada na região, mas o impacto está sendo extremamente doloroso para a população e para nós que temos uma conexão e um amor por esse país e todas as pessoas, um carinho especial. Tenho muitos amigos no sul do Brasil. E como é que a gente pode somar? Eu acho que Jean, Fernando, Robson, ao mesmo tempo que nós olhamos oportunidades de negócio, nós temos missões de impacto extremamente relevantes. Como é que a gente pode trazer essa nossa tecnologia, o melhor da tecnologia do país, que somos muito capazes, inovadores, criativos, não há discussão com relação à criatividade e à competência de engenharia do Brasil, na primeira universidade do país, para que a gente consiga somar e mitigar que temas como esse, catástrofes como essa, voltem a ocorrer. Porque botar isso no colo de Deus é fundamental, porque sem Ele não somos nada. Mas cadê a nossa parte na mitigação? Eu acho que a gente consegue somar. Conta aí, Fernando, um pouquinho como é que você vê que essa sua tecnologia poderia somar, integrando, a partir do momento que está na rede. Como é que a gente consegue integrar as pessoas que estão lá em campo,
a Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, que foi para lá, a de São Paulo, que foi para lá, integrando e buscando soluções, talvez num grande hackathon, né? Desculpa, eu sei que você perguntou, Fernando, mas eu queria aproveitar o gancho Vamos lá. só para compartilhar, que eu acho que tem muita relação com o que você disse sobre jogos, Ricardo. Em 2021, eu fiz parte do COR, né, que é o Centro de Operações e Resiliência da cidade do Rio de Janeiro, que é um dos principais aparelhos de Smart Cities do Brasil, né? Então, assim, tem a tecnologia dentro do Rio de Janeiro que ela precisa ser valorizada. Então, assim, a gente é um aparelho da prefeitura que monitora todos os serviços, inclusive desastres naturais. E eu tive a oportunidade de por um período curto, fazer parte do time de inovação que levava inovação para dentro de um aparelho que já é inovador na sua natureza. Então, assim, existe um processo de entrada de inovação aberta, né, para dentro do Core, que se chama Desafio Core, e eu fiquei responsável durante um período com o time em incluir impacto social. Então, dentro do projeto do Desafio Core, a gente inseriu o Desafio Core Game Jam, né? Foi muito bacana ter feito, que a proposta era como é que a gente envolve o jovem na criação de uma cultura de prevenção a desastres naturais, né? Isso aconteceu com o apoio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. O Desafio Core Game Jam foi apesar de já ter saído do Core no momento que ele foi executado, mas foi um sucesso, né? Inclusive, ainda bem que eu não estava lá, porque os campeões foram jovens do Complexo do Alemão, então poderiam dizer que foi marmota, mas os jovens do Complexo do Alemão, eles ganharam com uma solução de games, com essa direção de como orientar a população a ter uma cultura que apoie a prevenção de desastres. Então, eu acho que nessa linha, o Rio de Janeiro tem muito a oferecer aí de inteligência adquirida para compartilhar com outros estados, né, porque a gente passa por muitos momentos aqui difíceis, e além de muitas startups que entram através do COR, através desse programa de inovação aberta que existe no COR há alguns anos, né? Eu acho que, se eu não me engano, já está na 6ª ou 7ª edição do Desafio COR. Então, assim, temos muito a ofertar aí a título de tecnologia. Eu tenho certeza que na UFRJ, que é uma universidade gigante, onde o Fernando faz parte aí de programas e projetos aí relacionados à inovação e a games, com certeza é um grande parceiro aí para poder ofertar e exportar essa tecnologia e essa inovação social. Fernando, a bola é tua. Vamos lá, dando sequência. Primeiro, gostaria de me solidarizar com todas as vítimas, né, que estão passando por esse momento. É realmente um momento de muita dor, as imagens que nos chegam, nos causam sentimentos, né, os mais diversos, mas o principal é o sentimento de solidariedade, de tentar ajudar de alguma forma. Há vários caminhos aí, nesse instante, que a gente percebe, não estou falando do ponto de vista da universidade, mas do ponto de vista de cada um de nós, buscando aí meios para atuar. Óbvio que, do ponto de vista acadêmico, né, nós temos especialistas nas áreas, especialistas em lidar com tragédias, a própria percepção climática, como que você pode trabalhar a geologia. Então, existe uma camada, que é uma camada institucional, que pode atuar justamente prevenindo ou definindo quais as políticas, quais as ações que devem ser feitas para mitigar principais efeitos e como lidar com situações desafiadoras como essa. No campo que a gente atua, que é no campo educacional, nós temos que buscar um pouco outra linha de ação, que é uma questão de mudança de mentalidade, mudança de mindset. A gente percebe hoje, por exemplo, que de forma orgânica, dezenas de pessoas, empresários, se organizaram para ajudar aquela população. Então, num primeiro momento, a dimensão dessa catástrofe, né, ela é tão grande que não deu para as pessoas chegarem. Caminhões que chegaram com ajuda não conseguiram ultrapassar barreiras que caíram. Foi gente ilhada em vários locais. Foi uma catástrofe, realmente pode ser similar a uma situação de guerra, que a gente pode perceber. E, nesse momento, o que a gente precisa? Precisa de pessoas pensantes que podem atuar num papel de liderança local
orgânica fazendo acontecer. Então, a mentalidade de resolução de problema e a sensibilidade de parceria, o senso de pertencimento a uma comunidade, eu acho que isso faz total diferença. Hoje as pessoas estão se ajudando. E onde a gente observa gargalos, é aí que a gente tem que atuar. A gente vê um gargalo muito grande na estrutura burocrática estatal, muitas vezes, que não permite que a gente consiga fazer atuações. A gente percebe ali que pessoas estavam tentando chegar com caminhões de doação, com mantimentos, e estavam sendo barradas por uma estrutura que, para aquela condição, não é condizente. Então, a gente consegue trabalhar um pouco a percepção de que, em uma situação como essa, há parâmetros que têm que ser modificados e lidar com isso para que, no futuro, a gente possa lidar com tragédias semelhantes que possam vir a acontecer da melhor maneira possível. A gente tem que minimizar os impactos, né? Uma imagem, né, que fica muito marcada é a questão, por exemplo, das pessoas que estavam no hospital, né? E aí, de repente, começou a entrar água, as pessoas correndo. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas de uma forma mais eficiente, né? Eu acho que a gente tem que ter um preparo e, como eu falei, buscando estratégias de colaboração. Muitas vezes a gente vive em um mundo bastante competitivo e as pessoas pensam de forma bastante individualista, né? Como eu cuido do meu. Mas em situações como essa, a gente tem que olhar para o nós, como que nós podemos coordenar ações, coordenar forças para poder obter um objetivo aí de sucesso. É verdade, Fernando. A gente só vai mudar a realidade a partir do momento que nós tivermos uma ação conjunta, pensarmos no coletivo. E através do coletivo nós temos as vantagens ou as necessidades atingidas que nós precisamos. E nós vemos hoje, na América, acontecem desastres gigantescos, mas existe toda uma estrutura que chega de forma muito rápida, e eu vou te dar um exemplo, até com redução de impostos, para que aquela determinada cidade seja reconstruída sempre em condições recorde. E, Jean-Pierre, fala um pouquinho, porque eu acho que se nós não levarmos soluções para mitigar, em primeiro lugar, que isso volte a ocorrer com os efeitos no tamanho que ocorreram, então a gente não está fazendo a nossa colaboração. É lógico que nós temos que atender agora a uma necessidade imediata, mas nós temos que cuidar para que não aconteça novamente. Com certeza. Sim. Eu acho que também fazendo uma correlação, acho que a questão climática, como a gente está falando, né, é uma questão agora pontual, mas ela pode ser recorrente, pode ser uma questão periódica, e a gente também tem vários outros lugares que estariam talvez com esse também risco, etc. Mas se a gente fosse fazer uma comparação, também até com uma outra questão, seja até mundial que aconteceu, que foi a própria pandemia, e a gente entender essa questão de o quanto estamos preparados para algo nesse nível, eu quero fazer uma questão assim com relação também ao que a gente atua como startup. Acho que o Robson também, né, nessa posição dele, de articular essa conexão entre os negócios, etc. E também com o pessoal da UFRJ, quando a gente fala de tecnologia e inovação. Eu acho que assim, nós como Papum, o que a gente está vendo? Como que a gente pode preparar as comunidades, as periferias e favelas, num ponto em que, para que as comunidades, as pessoas, moradores e também todos esses negócios estejam mais preparados o possível e tenham autonomia, tenham independência para que, por exemplo, seja o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, ou, por exemplo, uma própria pandemia que aconteceu, não ocorra de novo e pegue todo mundo de surpresa e que os próprios moradores não consigam resolver esses problemas ou não conseguem se articular. É verdade, porque é muito ruim, mas elas voltarão a acontecer. Infelizmente, com certeza. Voltarão. Como é que nós estaremos preparados nessa hora? Com certeza. E eu acho que aí vem o nosso papel, que como é que a gente pode fomentar, por exemplo, um ambiente dentro das comunidades para a criação de soluções, criação de tecnologia, pensar problemas, por exemplo, que existem em comunidades, como que a gente pode articular os vários atores, né, que já existem, por exemplo, seja poder público, startups, investimentos, seja o mercado, por exemplo, para poder levar conhecimento para a comunidade, como a gente está falando de educação e informação,
capacitação, leva a educação, leva a formação, leva a tecnologia, leva novos métodos, que principalmente para que os próprios moradores das comunidades possam pensar nessas soluções e co-criar junto com esses outros entes, né, com esses outros atores. Se a gente consegue fazer isso de uma forma mais organizada, com metodologia e também, claro, deve haver incentivo de alguma forma, acho que a gente consegue pensar em um médio prazo em que todos esses lugares vão ter um pouco mais, seja de estrutura, seja de preparo, mas também vão criar de verdade soluções para a gente, como você falou, para mitigar e para antever esses próprios problemas. Eu acho que aí entra a questão da inovação, entra a questão de startups, de a gente fomentar cada vez mais startups ou de iniciativas relacionadas a isso dentro de comunidades, dentro de favela, que estou dizendo porque vão ser as áreas que mais vão sofrer nesse sentido. Sim, né? Menos estrutura tem. Isso mesmo. E daí vão ficar cada vez mais vulneráveis nesse sentido. E o que a gente tem que, de certa forma, trabalhar é nisso, né? A gente criar uma estrutura em que de verdade a gente está pensando em médio e longo prazo, não pensando agora, daqui 6 meses, etc. Mas a gente levar de verdade, seja através, como a gente está falando de poder público, investimento, investidores, startups. Eu acho que um dos pontos a gente tem que formar empreendedores de comunidade com esse know-how, com esse conhecimento já para frente, né? Visualizando esse tipo de necessidade e principalmente também preparar esses negócios que estão acontecendo em comunidade para que, por exemplo, quando as demandas vierem do mercado, as próprias pessoas da comunidade possam atender, possam dizer, olha, assim, aqui a gente pode resolver assim, assado, porque a gente já tem esse conhecimento, já tem esse tipo de know-how interno. Eu acho que é um dos caminhos também para que a gente possa se precaver, se blindar contra outras coisas que possam acontecer. Eu gosto muito, Jean-Pierre, que a gente tenha ações propositivas e eu vejo que nós estamos criando aqui sugestões de ações propositivas e, novamente, eu vou botar isso no colo do Robson para vir com, de repente, uma modelagem que nós consigamos apresentar à gestão pública esse braço do empresariado na criação de soluções que possam mitigar essa questão toda e que possam também criar elementos para uma resposta muito rápida. Se precisa de água, onde essa água será entregue e como ela será entregue. Quais são as vias de acesso. Como é que isso vai acontecer? E aí, para que a gente possa desdobrar isso numa conversa propositiva, efetivamente, vamos para as considerações finais para que a gente possa voltar para dentro, pensar em soluções. O Fernando lá pelo lado da academia, na UFRJ, com os jogos digitais, que eu acredito que tem uma forma muito bacana de criar conexão e conexão para além dos muros que existem físicos. Você na Papum e o Robson como líder no vice-presidente lá no Conselho de Comunidades da Associação Comercial do Rio de Janeiro, colaborando com todo o país. Então, Robson, considerações finais. Bom, Ricardo, obrigado mais uma vez. Eu queria agradecer. Eu sempre falo da questão da imagem, né? Porque as comunidades, elas passam pelo mesmo problema da cidade do Rio de Janeiro. Existe uma imagem negativa que o seu programa aqui tem combatido, justamente gerar pautas positivas, porque existem, né? Deveria haver uma responsabilidade sobre as mídias abertas, que deveriam ter essa obrigação de também mostrar as pautas positivas que existem nas comunidades, que são muitas, né? Isso contribui para melhorar a sua imagem e melhorar a sua credibilidade. Então, acredito que é papel do nosso Conselho de Comunidades e Novos Negócios e Economia Solidária, dentro da Associação Comercial, fazer essa entrega de profissionalismo, né, com base naquilo que a gente vem apresentando até aqui, né, Ricardo? A gente trouxe membros do nosso conselho, a gente montou um conselho que chama atenção, né? São pessoas, nós temos doutores no nosso conselho, né? Então, assim, é um conselho que chama muita atenção pela sua capacidade de produção, pelo seu nível profissional. Então, assim, a gente tem um nível profissional dedicado e que ele está trabalhando para a construção de
de uma proposta para a associação comercial, para que ela possa apresentar isso e dizer que, olha, a comunidade ela se organiza, né? É muito interessante o que o Jean acabou de dizer, né? Já existe, lógico que já existe uma inteligência dentro das comunidades, né? As comunidades já fazem muito do que aquilo que a gente muitas vezes peca em dizer que vai levar como solução, né? A gente está levando, o que o Jean leva, na verdade, também é uma forma de fazer, de potencializar o que já existe, né? Então, isso é muito interessante através do uso da tecnologia, né? Criar uma metodologia e direcionar aquilo que já é feito nas comunidades de uma forma mais organizada e estruturada. Eu acho que esse é o nosso papel também. Então, a gente acredita muito nesse potencial e tem demonstrado isso aqui através dos episódios que a gente vem apresentando com esse cunho, né, com essa direção de negócios de impacto, para mostrar o quão as comunidades vêm se preparando. Existem profissionais, já existem essas lideranças, já existem profissionais de alto nível dentro das comunidades, já existe tecnologia e inovação social sendo executada dentro das comunidades. Então, nosso papel é apresentá-las e melhorar a imagem das comunidades, como já vem sendo feito através de programas como o Rio Mais Negócios. Então, assim, mais uma vez agradeço aí a todos que aceitaram o convite, ao Jean, ao Fernando, obrigado aí pela credibilidade, pelo crédito mais uma vez. Nada disso seria possível, não existiria nenhum impacto se a gente fizesse as coisas sozinhos. Então, eu acho que o que fica é o que o Fernando mencionou também, a coletividade, entender que o todo é mais importante do que o individual. Então, a gente trabalha pelo todo, né? Pelo Rio de Janeiro. É verdade. Porque e pelo Brasil, né, Robson? E pelo Exatamente. Brasil, a gente está aqui do Rio e o Rio pensa muito. Brasil, tem horas que a gente deixa de tomar conta do nosso quintal, mas é um carinho e uma necessidade de colaborar gigantesca que a gente tem, né? E você que está aí nos assistindo, vem para cá, o time não é tão grande, mas é muito empenhado e muito competente. Vem para cá compartilhar conosco. Fernando, a bola é tua. Muito obrigado aí pelo convite. E, como eu falei, a gente tem que fazer a diferença a partir da conexão de pessoas que fazem acontecer. Não é um trabalho só da academia, não é um trabalho só dos empreendedores, não é um trabalho só do governo, é um trabalho de todos, um trabalho de conscientização e colaboração. Temos que perceber quais são as barreiras que estão impedindo o nosso desenvolvimento, seja o nosso desenvolvimento econômico, seja o nosso desenvolvimento social, e, identificando eles, buscar formas de contorná-las e, muitas vezes, derrubar essas barreiras. Então, aqui, o meu voto é de convite a todos que queiram conhecer e participar um pouco do nosso projeto. É um projeto que é voltado para a educação formal, mas também para a educação em espaços não formais, como esse espaço que a gente tem atuado lá no Complexo do Alemão com o Robson, e fica essa oportunidade para que a gente gere sinergias em diferentes âmbitos para poder arrumar soluções que não estão em nenhum livro que a gente encontre, porque os problemas eles são dinâmicos e se alteram numa velocidade tão rápida que não dá tempo de se tornar algo já dentro de uma biblioteca. Então, temos que agir para achar essas soluções conjuntamente. Ongoing. Então, vamos lá. Isso é muito bacana. Isso é uma característica do brasileiro, uma característica do carioca e do fluminense, né? Jean-Pierre, suas considerações finais. Eu agradeço, né, pessoal, pelo convite, o pessoal do Conselho de Comunidades. Só para fechar aqui, acho que a Papum tem uma visão que, por exemplo, nesse contexto de comunidades nos próximos 5 anos ela vai ter um nível de tecnologia, de inovação, dinâmica de mercado, exatamente como hoje existe em tese no asfalto. Então a Papum ela já está olhando para isso, a gente quer se posicionar para ser, por exemplo, seja uma referência, seja um ator que impulsiona o desenvolvimento dessas comunidades através de 3 pilares, que é a educação, a tecnologia e o empreendedorismo. Então aqui fica nosso convite também para as pessoas conhecerem a nossa plataforma, nosso site, www.papum.app, nossas redes sociais. Papum.app. Isso legal. Mesmo, papum.app. Eu acho que a gente está aqui para somar, para também colaborar. Né? Eu também venho de comunidade, não daqui, mas de Curitiba, mas tenho também esse ímpeto de transformação. Acho que essa é a nossa base. Então, o que puder também ficou aberto aqui para a gente poder se somar, colaborar, estar junto para a gente construir aí um Rio de Janeiro e também um Brasil melhor para todos. Né? Obrigado. Vambora, legal, legal. E você que está assistindo, vai lá, se inscreve no canal, é importante para que você tenha
a comunicação dos novos podcasts que estão surgindo, os novos assuntos, né, Jean-Pierre? Aperta o sininho, vem com a gente para você transformar a sua realidade a partir do momento que você transformar o coletivo.